Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Codificando, um canal que tenta levar a programação de uma forma mais simples e mais bem-humorada. Vamos começar aqui com o primeiro vídeo do canal, que são dicas de como utilizar o VS Code, que é uma ferramenta tão famosa que está substituindo aí os editores mais pesados e está sendo o editor tendência de mercado ultimamente, né? Então vamos lá, primeira dica. O bacana é que na tela inicial dele aqui a gente já pode ver o Show All Commands com o Ctrl Shift P. Se a gente apertar aqui o Ctrl Shift P, a gente vai ver bastante comandos já. Por exemplo, aqui um comando que eu uso bastante, que é o Zoom In, Zoom Out, para aumentar e diminuir o zoom, né? O Ctrl menos e o Ctrl igual, que seria o mais com o Shift, né? Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, para aumentar o zoom aqui para o vídeo, eu deixei bem maior do que o normal. Vamos diminuir, diminuir. Por exemplo, eu uso mais ou menos assim. Mas para o vídeo, vamos deixar assim, que é um tamanho adequado, né? Para que vocês consigam ver corretamente o código que eu estou escrevendo. Mas beleza, aqui ele tem também uns atalhos, como o Open Folder, que é o Ctrl K e depois Ctrl O, que é bem bacana quando você está utilizando um projeto, né? Como se fosse lá o projetinho do NetBeans ou do próprio Visual Studio mesmo, que é o pai desse aqui. E o Toggle Terminal, que vai ser uma diquinha que eu vou dar futuramente. Mas ficar de olho nesses atalhos aqui já ajuda bastante a vida. E é a primeira dica que eu vou dar para vocês. Uma dica de produtividade que eu dou também é vocês habilitarem na instalação o contexto. Por exemplo, aqui na minha área de trabalho, eu criei esse index.php. Quando você clicar com o botão direito, você habilitar no menu de contexto o Open with VS Code. Porque quando você vem aqui, botão direito, Open with Code, você já tem assim, eu acho que já dá uma agilizada para a gente já começar a abrir arquivos que estão no nossos diretórios e tal, arquivos que às vezes a gente vai precisar agregar em nossos projetos, beleza? Mas vamos aqui a uma parada que eu achei muito interessante, que assim, quem usa o Sublime já conhece o Emmet e já está familiarizado com essa ferramenta, eu não conhecia. Quando eu digitei HTML, ele já me deu algumas sugestões aqui, por exemplo, esse HTML5. Se eu vier aqui e dar um Enter, olha o que ele já me traz aqui. Ele já me traz as tags padrões do HTML5, como o head, o HTML com o idioma, o doctype, o body. E eu achei isso aqui bem interessante, como por exemplo, vamos iniciar aqui uma página de teste, né? Teste do vídeo de dicas sobre o VS Code. Aí aqui não serve só para tag HTML5, que nem uma tag, né? Mais ou menos, ele pega a tag HTML e cria com as diretivas do HTML5. Mas vamos criar aqui, um H1, Enter, ele já criou. Nosso título de exemplo. Vamos colocar aqui um P, conteúdo de exemplo. Eu vou copiá-lo aqui para ter um conteúdo maiorzinho, né? A gente vira aqui no nosso Vivaldi e abrir. Olha lá. Ele já está com o title. Já ficou aqui com o nosso querido H1 e o nosso conteúdo no P, correto? Esse tipo de sintaxe que a gente pode utilizar, como por exemplo aqui, vou criar uma div. Ele cria essa div aqui, Aqui é o rodapé do nosso site. Já criou aqui a nossa querida div e por aí vai. Essas autocompletes do Emmet, que aqui também é chamado de Emmet, que a gente pode ver aqui, em Edit Emmet, ele tem as configurações aqui. Eu acho isso aqui muito bacana e pode te ajudar muito na sua produtividade para escrever HTML. Como eu que sou desenvolvedor web, me ajuda bastante. Uma outra dica aqui que eu achei engraçado, quando eu usei o Visual Studio pela primeira vez, eu achei estranho ele ter essa janelinha, né? Como se fosse de um programa normal, como por exemplo aqui, o bloco de notas, ele tem essa janelinha e aqui também tem essa mesma janelinha feia, porque o pai dele, né, que é o Visual Studio da Microsoft, ele tem uma cara mais bonita, a janela é toda preta, e eu sempre ficava, nossa, a Microsoft podia, né, colocar esse tipo de funcionalidade no Visual Studio, e o pedido foi atendido. Para a gente mexer nas configurações aqui do VS Code é bem simples, ou a gente vem aqui em Arquivo, Preferências, Configurações, né, File, Preferences, Settings, ou Ctrl, né, Ctrl, vírgula. Vamos apertar aqui Ctrl, vírgula. Ele vai abrir aqui, User Settings. Como não sou bobo nem nada, aqui o zoom level está até 1, está mais que o 0. Eu vou pegar aqui, que eu já tinha copiado ele, porque no dia que saiu essa configuração eu já tinha colocado no editor, mas eu tirei para mostrar justamente aqui no vídeo a alteração ao vivo para vocês. Window.titleBarStyle,
Custom, que ele vai ficar com essa barrinha customizada. Vamos copiar essa configuração. Vamos aqui colar. Aqui está falando do terminal integrado, que eu vou falar para vocês aqui mais para frente no vídeo. Window.titlebar style custom. Vamos salvar, ele vai pedir para reiniciar o nosso Visual Studio Code. Vamos reiniciar e vocês vão ver a nova carinha dele. Aqui ele está reiniciando. Viu? A cara dele ficou bem boa. A única desvantagem que eu vejo de utilizar ele dessa forma, que ele fica bem bonito, mas a única desvantagem de utilizá-lo dessa forma é porque em alguns menus, como por exemplo o View, que é grande, né, o menu, que ele estica bastante, não tem como a gente chegar lá nos atalhos mais para baixo. Mas isso para mim não importou tanto não, e eu achei bem interessante esse novo visual do Visual Studio. Agora mais uma diquinha que eu vou dar aqui para vocês é o atalho Ctrl Alt para baixo. Por exemplo, aqui vamos criar um L e vamos escrever bastante texto aqui, ó, ASD, 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 ASD. Vamos copiar todos esses textos aqui e colar ele bastante. Tá vendo que a gente ficou com uma lista grande aqui, né? E se a gente precisar editar toda essa lista para colocar LIs aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, aperta o Home, Ctrl Alt para baixo, ele vai criando novos insersores de texto, como vocês podem ver eles piscando aí, ó. Se eu aperto para o lado, eles vão mexendo todos juntos. Vamos criar aqui o L, e dentro do L, que todos esses itens sejam uma lista, né? Cada um seja um LI. Vamos colocar aqui um LI. Para que eu não precise de ter um bug, né? Por exemplo, essa coluna é maior que as outras, o que a gente faz? Aperta o End, todos dão End, e o End vai para o final de cada coluna. Aí a gente fecha o LI. E olha que beleza. Opa, ele já autocompletou aqui, ó. Mas vamos dar 2 Ctrl Z aqui. Ó, se a gente for com mais calma e digitar, ele já autocompleta tudo pra gente. Vou salvar. Para sair desse modo, é só clicar fora ou apertar o ESC. Vamos dar uma olhadinha aqui, viu? Já criou aqui nossos LIs. Esse comando Ctrl Alt, setinha para baixo, eu achei bastante útil. Como, por exemplo, ó, eu estou navegando aqui no arquivo e estão todos os insersores de texto andando juntos. Comando bem legal que pode salvar a vida quando a gente for mexer numa massa de dados, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, beleza? Um comando que eu acho interessante é o de formatador de padrão de arquivos, né? Como, por exemplo, aqui estamos com o arquivo HTML e vamos fazer uma formatação de arquivos HTML. Como a gente pode dar uma olhada, está tudo identado, bonitinho aqui, né? Agora vamos supor, por exemplo, se esse UL estivesse todo bagunçado assim, como a gente vê bastante alguns arquivos legados, arquivos, né, que estão com a configuração sem indentação. Se você é igual eu que tem um toque para que esse código não fique indentado e que ele fique todo bonitinho, vamos fazer o seguinte. A gente pode selecionar o trecho do texto, apertar Alt Shift F, viu? Ele formatou aqui o nosso texto. Vou fazer novamente, ó. Vou bagunçar agora um trecho maior. Vou bagunçar todo esse trecho aqui dentro do body e ver se ele vai arrumar pra gente, né? Ctrl, aqui, ó. Clico fora, seleciono novamente. Alt Shift F, viu? Ele formatou tudo dentro das nossas tags para ficar tudo bonitinho, tudo padronizado, para, né, garantir uma alta performance de projeto, tudo identado e bem documentado. Um atalho que eu acho bem interessante, que eu não vejo falar muito assim, às vezes até o pessoal fica assim, eu preciso de alguma coisa, eu clico aqui, vejo o que eu preciso, clico de novo. Eu vou instalar um plugin, eu clico aqui, instalo uma extensão, clico aqui e vou de novo. Eu sou um programador que eu evito ao máximo ficar pegando o mouse, evito. Estou pegando muito no mouse aqui porque eu estou gravando vídeo, mas eu, no meu dia a dia, evito muito ficar usando o mouse para fazer uma operação que não seja, sei lá, uma seleção de texto, uma troca de janela, esse tipo de coisa. Então, vamos otimizar o nosso trabalho. O que a gente pode fazer? A gente aperta Ctrl B. Quando a gente aperta aqui o Ctrl B, a gente já vai em cima do que quer. Por exemplo, aqui eu quero buscar um arquivo. Ó. Eu estou aqui trabalhando normal. Eu quero ver a lista de arquivos aqui do meu projeto. Sei lá, como eu estou mexendo muito com projetos em Laravel. Eu quero ver a minha pasta app para abrir um controller. Ctrl B, já estou vendo aqui meus arquivos. Tá certo? Ctrl B. Um atalho que parece besta, mas, né, Ctrl B de besta, mas ele é um atalho bem interessante e pode otimizar bastante o seu dia. Tente sempre utilizar o Ctrl B
para que você não precise ficar toda hora clicando e voltando e clica de novo, né? Tá certo? Um outro atalho aqui que eu vejo que é bem bacana para utilizar, até aliado com o Ctrl B, é o Ctrl P. É isso aqui, como estamos no arquivo simples, ele só mostra aqui o welcome, que é um arquivo que eu tinha aberto, e o index.html. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos aqui no head, criar um script com source. Nesse source eu vou mandar para test.js. Vamos aqui na área de trabalho, novo documento de texto, vou pôr aqui test.js. Sim, Windows, eu quero que ele seja um arquivo JS. Tá aqui os nossos dois arquivinhos. Beleza. Tá aqui, o script já está incluso. Vamos abri-lo, né? Aqui, produtividade, botão direito. Como não estou utilizando uma pasta de trabalho e tudo mais, né? Botão direito, abrir com code. Ele abriu aqui. Vamos só colocar aqui um console.log teste. Porque eu não sou daquelas pessoas que gostam de ficar dando alert, não. Eu acho que o alert é uma parada meio agressiva. Beleza. Tá certo? Aí, por exemplo, aqui, ó, se eu estivesse com isso aqui fechado, desse meu Ctrl B, ele não ia aparecer aqui porque eu não abri a pasta. Já que a gente vai fazer o teste, vamos abrir uma pasta, né? Vamos em Open Folder, vamos colocar aqui a área de trabalho mesmo, selecionar a pasta, e ele vai abrir no nosso ambiente, no environment, que muitas ideias usam, ele abre aqui, ó, a nossa pasta, desktop. Vou fechar aqui o welcome. Aqui tem outras pastinhas, mas vamos ignorar isso aqui. O desktop.ini, que é um arquivo... desktop.ini, que é um arquivo de configuração do Windows. O thumbs.db, que são dois arquivos que ficam ocultos, né? Aqui, se a gente for na área de trabalho, a gente não está vendo eles, mas eles estão lá. Tá aqui o nosso querido index e nosso querido test.js. O VS Code tem essa parada também, que se você clica em cima do arquivo, ele abre aqui uma prévia, mas ele fica em itálico, tá vendo? Aí você clica em outro, ele já muda e ele não fica com o arquivo aberto. Mas se eu quiser que ele fique lá, ó, eu venho aqui, dou 2 cliques e o arquivo vai ficar lá. Se eu clicar em outro, ele vai ficar aqui. Se eu clicar fora, ele também vai ficar, mas se eu clicar em outro arquivo, ele vai trocar, certo? Tá aqui o nosso querido teste.js, mas vamos supor que a gente está aqui no nosso index com o nosso Ctrl Bzinho fechado e a gente quer, nossa, eu preciso vir aqui no meu teste.js. Ctrl P, ele já aparece aqui, ó. Mas, por exemplo, que se você tivesse num projeto grande, que tem muitos arquivos PHP, muitos arquivos de Python, muito arquivo JS, muito arquivo HTML, beleza, o que a gente pode fazer? Ctrl P, JS. Ele já vai vir aqui, você dá um Enter, pronto. Ctrl P é como se fosse um navegador rápido para todos os arquivos que estão ali no seu projeto. Ctrl P, provavelmente Ctrl Project, né? Aqui, ó, index. Ele vai retornar aí o nosso índice. Ctrl P, teste. Primeiro arquivo, com certeza, vai ser aqui o nosso teste que está incluso no nosso projeto. Ctrl P, JS e por aí vai. Uma parada bacana é que, por exemplo, você quer todos os arquivos teste JavaScript. Você não vai colocar teste.js porque às vezes o teste está no começo, o teste está no fim. Se você apertar aqui, ó, Ctrl P, teste, espaço, JS, ele também reconhece, viu? Ele faz um filtro. Ou seja, por exemplo, se eu estou aqui querendo buscar um controller no meu Laravel, né? Meu querido Laravel, por exemplo. Ctrl P, eu digito, sei lá, teste, ou então só, para ver todos os controllers. Controller, PHP. Ou então eu quero ver todas as minhas views lá no Laravel. Blade, eu vejo todas as views. Entendido? Essa dica foi grande, mas foi valiosa. Uma dica bacana também é o nosso atalho de busca. Como, por exemplo, se eu estou aqui no meu index.html, eu venho aqui e digito code, ele vai mostrar todas as ocorrências da palavra code, né? Aí vamos supor aqui que no nosso, ó, Ctrl P, teste.js, eu tenho aqui, ó, teste de tutorial VS Code, certo? Se eu quiser buscar no projeto todo, esse Ctrl F aqui, ele só vai me mostrar aqui code dentro do meu arquivo aberto. Até se eu colocar o Ctrl H, ele vai me dar a opção de substituir. E ele tem a opção aqui de case sensitive, ó, como por exemplo, o meu code não estava escrito todo maiúsculo, como a minha ocorrência. Ele não vai encontrar, mas se eu colocar aqui, ele vai encontrar. Se eu tiver aqui, ele só vai encontrar se eu informar na caixa que estiver maiúsculo ou minúsculo. Mas vamos lá. Se eu quiser dar um Ctrl F em todo o meu projeto, eu posso apertar aqui, ó, Ctrl Shift F. Esse Ctrl Shift F, ele vai buscar em tudo. Eu vejo aqui, ó, Code, e dou Enter. Ele me retornou
vários resultados, porque tem aqui, né, outras coisas de outros projetos que tinha na minha área de trabalho, mas, por exemplo, aqui ele me retornou no index.html e no nosso querido teste.js, a ocorrência que a gente tinha adicionado lá. Se você der 2 cliques, ele não vai abrir o arquivo, você tem que clicar aqui na ocorrência, que ele só mostra o arquivo, ó. Beleza, agora ele abriu. Vamos dar aqui o nosso querido Ctrl B para fechar a barrinha. Ó, Ctrl B de barrinha, Ctrl P de projeto. Ficou até intuitivo. Mas vocês viram aí, certo? O Ctrl Shift F é uma busca muito poderosa e pode ajuda bastante a gente quando está ali no projeto, para fazer uma coisa rapidinha, tá certo? Uma outra paradinha que eu vejo muita gente fazer, e assim, é meio... Como meu PC não é muito bom, para mim foi uma dica que eu acabei conseguindo por não ter um PC muito bom, que é o seguinte, por exemplo, a gente está aqui tranquilão, mexendo com PHP e tarará. Aí, por exemplo, o VS Code ele sempre recomenda quando a gente instale mais plugins, né? Como, por exemplo, se eu estivesse... Ó, vamos fechar aqui a nossa pasta, né? Close Folder. Ele vai reabrir o VS Code aqui daquela forma. Vamos vir aqui na área de trabalho, abrir o nosso querido index.html. Beleza. Quando eu venho aqui, ele vai me mostrar todos os plugins que eu tenho ativo e normalmente ele me faz recomendações de plugins baseados no tipo de arquivo que eu estou abrindo aqui, ó. Eu até achei que ele ia me deixar de mentiroso, mas não, ele carregou aqui depois que eu estava falando. Esses plugins recomendados, muita gente pensa, nossa, aqui, eu vou dar uma olhada aqui na performance do meu computador, né? Tá abrindo aqui. Poxa, o VS Code, olha só que beleza. O meu Visual Studio lá, ele ocupa 1 GB de memória, o VS Code 300 MB. Vou atachar um monte de plugins aqui para ele ficar mais bacana, né? Para ele poder ficar mais poderoso e tal. Mas não, evite ao máximo. Tente instalar somente plugins que vão realmente agregar no seu dia a dia. Se você instalar muito plugins, como por exemplo, eu instalei o PHP Debug uma vez porque ele tinha alguns autocompletes e algumas coisas, e eu nem utilizo o debug de PHP. Para mim, isso foi muito ruim, porque o meu VS Code aqui, que está ocupando 330 GB de memória, ele pulou para ocupar muito mais. Ele estava ocupando 1 GB de RAM e toda hora, meu computador só tem 6 GB de RAM, toda hora ele estava travando, porque o PHP Debug, ele ocupava aproximadamente 300 MB de RAM, mas o restante estava dando 1 GB de RAM, só no VS Code. Ou seja, não vamos pensar porque o VS Code é uma ferramenta leve, a gente vai poder ficar enchendo ele de plugins, tá certo? Vamos tentar sempre manter ele leve, sempre manter ele com o mínimo de plugins possível. Tente instalar somente os plugins que vão realmente agregar no seu dia a dia para te dar mais produtividade, tá certo? E por último, mas não menos importante, o terminal aqui do VS Code. Como eu era um usuário antigo de Linux e hoje em dia eu trabalho mais em ambientes Microsoft, sempre utilizando aqui, por exemplo, no meu notebook tem o Windows 10, meu computador de trabalho tem o Windows 10, e eu até gosto bastante da plataforma da Microsoft, porque às vezes a gente precisa editar uma imagem, algum tipo de coisa, a gente tem todo o pacote Adobe, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito. Uma coisa que eu achava muito bacana no Linux e que não tinha muito bom aqui no Windows, até que hoje em dia tem, como por exemplo o próprio Git Bash, né? Que quando a gente instala o Git aqui pro nosso querido Windows, ele vem com essa carinha mais de terminal, né? Não com essa cara de CMD que eu acho bem horrorosinha, né? Aqui, ó. Aqui temos um Git Bash, que parece bastante com o terminal do Linux, e aqui, né? O prompt tá até bem pequeno, né? O prompt de comando aqui do CMD, que não tem nenhuma coloração, ele é bem fraquinho. Como por exemplo aqui, ó. Aqui eu posso dar ls, eu posso dar um pwd, eu posso fazer todos os comandos do Linux que ele reconhece normal. Não precisa só dar um dir, esse tipo de coisa, né? Mas o que acontece? O Git Bash ele pode se estender para a gente utilizar ele dentro do VS Code. Como por exemplo, ó, aperta aqui Ctrl, aspas simples, e ele vai aparecer aqui para mim o terminal. O terminal você pode configurar para o terminal que você quiser. Se você tiver um outro terminal no Windows, você pode configurar da forma que você quiser. Se quiser utilizar o PowerShell, por exemplo, eu configurei aqui só o Bash e ele fica aqui, né, atachado aqui dentro. E eu posso utilizar ele para fazer várias coisas lá. pwd, cd, dir, posso fazer qualquer atalho aqui, tá certo? Por exemplo, para a gente que utiliza o Laravel para criar um controller, para utilizar o Artisan para criar um model, para criar um migration,
Essa linha de comando aqui, ela ajuda bastante. Se você não sabia, dê um like nesse vídeo e utilize isso no seu dia a dia para otimizar o seu tempo e poder ficar mais de boa depois de terminar todo o seu trabalho, tá certo? Apertando aqui o Ctrl aspas simples, ele fecha. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, foi um vídeo bem simples, o primeiro vídeo do nosso canal. Um forte abraço e fui!